Bom dia, meus amados, queridos irmãos, graça e paz. Quero ler com os irmãos aqui o Evangelho de Lucas. Jesus falou, passou o entendimento, uma verdade de como funciona o mundo espiritual, como funciona o reino espiritual, certo? Lucas 11, versículo 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Aí ele diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava, e reparte os seus despojos. 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o do primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamastes, né? Glória a Jesus. Amados, deixa eu te passar aqui o entendimento aqui do Senhor, tá certo? A Bíblia diz, Jesus diz assim que se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Amém? O que é? Quando que chega o reino de Deus? Quando o valente é vencido. Quando o valente é expulso. Quem é esse valente, irmão? Que é chamado por Jesus de demônio. Amados, esse demônio aqui não é nenhum ser físico que entra e sai da pessoa. Não é nenhum ser espiritual que entra e sai da pessoa. Não é. A Bíblia diz, Paulo nos ensina para a gente renovar o entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia diz para a gente renovar o entendimento. Paulo não fala mais de demônios. Paulo fala para a renovação do entendimento. Tá certo? E Jesus dizendo: se eu expulso os demônios, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus disse certa feita em João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a verdade, esse valente que defende a sua casa com unhas e dentes, esse valente que defende a sua casa e defende tudo que você tem, com unhas e dentes, esse valente, amado, é a sua verdade. Entende isso?
Recebe o entendimento que o Espírito Santo está dando para você. Esse entendimento que é expulso por Jesus é a sua verdade. É a sua verdade que você segura com unhas e dentes a sua casa. É a sua verdade. É aquilo que você tem como verdade. Você defende a sua casa com a sua verdade. Porém, meu amado, quando chega uma verdade mais forte do que a sua não aguenta. A sua não aguenta e sai. Glória a Jesus, isso é fantástico. Quando a verdade de Deus aparece para o ser humano, Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, isso quer dizer, pelo Espírito de Deus, pela revelação de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus só chega, meu amado, quando a sua verdade, que você defende, a sua fortaleza, é vencida pelo próprio Deus. Deus cria meios para vencer a sua verdade. E diz a palavra que Deus sempre vence. Glória a Jesus. Deus sempre vence. Deus sempre vence. Tá entendendo, meu amado? Jesus disse: eu sou a verdade. O que ele está dizendo? Eu sou a verdade que vence a sua verdade. Tá entendendo? Só que a verdade não parou em Jesus de Nazaré. A verdade continuou em Cristo. Entendeu? Então, meu amado, quando Cristo vence a sua verdade, ela sai, você é desmontado. E a verdade de Deus entra limpando e purificando a casa. Tá entendendo? Só que o que diz Jesus? Jesus diz que ele sai procurando lugares secos e não achando. Diz: voltarei para a casa onde eu estava. E chegando lá, e ele acha varrida e adornada. Quando ele volta, ele vê a casa limpinha. Ou seja, sabe o que é a casa limpa? É a casa sem verdade, é a casa sem proteção. Por isso que Paulo fala: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, com os quais podeis vencer os dardos inflamados do maligno. Tá entendendo? O mais valente é o Evangelho de Deus. O que diz Romanos 1,16? Não me envergonho do Evangelho de Deus, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Tá entendendo, meu amado? Só que diz a palavra que quando essa verdade sai, Jesus chama de demônio. A revelação para hoje é verdade. A sua verdade, ela vai querer voltar, meu amado. Esteja atento. Ela vai querer voltar. A sua verdade vai querer voltar para sujar a casa de novo. Diz a Bíblia que ele vem com mais outros entendimentos. Quando ele volta e acha a casa limpinha e adornada, ele volta com mais um monte de entendimento. E o cara tá ali pensando que tá abalando, tá pensando que tá sabendo de tudo, mas não! Quem limpou a casa não foi ele, quem limpou a casa foi o mais valente. Quem limpou a casa foi o Evangelho de Deus que limpou você. Tá entendendo? Só que a Bíblia tá dando essa alerta para nós. Que a nossa verdade vai voltar. E ela vai voltar quando? Todos os dias ela vai vir e vai ver como que tá a casa. Vigia, meu irmão. Você entende isso? Então os demônios não é um ser espiritual que entra e sai, não. É a verdade que sai de você procurando outras casas. E não achando, ela volta.
voltarei para minha casa. Você está entendendo, meu amado? Muito cuidado com o que você pode estar segurando com todas as suas forças, defendendo a sua casa. Esse é seu valente. O seu valente é a sua verdade. Porém, o que Jesus disse? Toda casa que tiver sobre areia vai cair. Toda casa que tiver sobre areia vai tombar. Jesus falou, irmão, isso é verdade. Entendeu? Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, são aqueles que edificou a sua casa na rocha, no monte. Veio a chuva, o vento, e não derrubou aquela casa. Porque você é praticante das escrituras, praticante da palavra. Tá entendendo? Mas Jesus diz que aquele que escuta minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edificou sobre a areia. Uma casa sobre a areia, meu amado, no primeiro vento, na primeira chuva, vai tombar. Amém, meus queridos? Edificamos a nossa casa sobre a rocha. O que é edificar a casa sobre a rocha? É edificar a casa sobre Cristo, sobre o fundamento que já está posto. O fundamento já está posto, ninguém pode pôr outro fundamento. Amém, meus queridos? Cuidado com a mente, cuidado com a mente. Paulo falou: pense em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Por quê? Porque Paulo tem uma preocupação com a nossa mente. Por quê? Porque Paulo sabe, em cima do que Jesus disse, que a sua verdade ela vai voltar o tempo inteiro. Todo dia ela vai bater na porta para ver se a casa está ocupada ou não. Todos os dias o seu entendimento, a sua verdade que você defendia vai voltar, querendo a casa de volta. Estejam vigilantes, meus amados.